Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos ver como é que tá aqui a qualidade. Quem puder dar um feedback aí para acompanhar a qualidade, para me dizer como é que tá. Estão servidos aí? Quem puder dar um feedback da voz, agradeço. Bem-vindo à live Malharia Etiquetas. Tudo bem? Quem puder dar um feedback da voz aí, se tá saindo direitinho, eu agradeço. Boa noite, dona Mércia. Tudo em paz? Bem-vindo à live. Como é que tá a voz? Aí tá me ouvindo bem? Tem um time até a voz chegar aí pra vocês, tá? Muito obrigado pelo feedback, gente. Vamos lá conversar sobre a nova Epson, já tá aí na tela de vocês. Ela na Austrália. Obrigado, viu? Muito agradecido aí pelo feedback. Tem um atraso entre eu ler a mensagem de vocês e a resposta, tá? Então não estranhe esse leve atraso, tá? E desculpem o estado, por assim dizer. Chega de serviço agora há pouco. Então, basicamente, essa é a nova Epson que vai sair. Vamos ver ela aqui. Tanque de fábrica. Olha lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mostrar ela, o tanque de fábrica lá atrás lá. Essa daqui é o modelo Precision Core. Aqui na frente do lado esquerdo, vocês estão vendo aí embaixo o logo, que é uma nova tecnologia da Epson de cabeça de impressão, Precision Core. Ela vai dar mais precisão, né, pros jatos. Só que também é uma cabeça muito mais sensível, tá? Então, apesar das tintas Inktek aí da Sublinova serem compatíveis à máquina, eu tenho 99% de certeza que são compatíveis, ela requer mais atenção. É basicamente você usar uma máquina fotográfica como uma L1800, uma T50, uma L800, 805 para sublimação. Ela é bem... Você tem que ter mais cuidado com ela porque requer mais atenção. Entendeu? Ela requer muito mais atenção por causa dos pirulitos da cabeça dela e dos jatos. A gente vai ver já já o tanque dela do lado direito. Basicamente, ela lembra as máquinas novas da Epson que lançou com buga de fábrica. Aí o tanque dela, vamos ver se avança um pouquinho pra gente ver um pouquinho mais com zoom. Aí não vai ficar desse jeito, não tem problema. Mas o tanque dela é do mesmo jeito das máquinas que a gente já conhece de tanque de fábrica, né? Que já conhece ela de tanque de fábrica. Então, vai abrir a tampinha, o compartimento, e você vai carregar com os bicos novos, né, da Epson, que ela inventou de fazer agora. Para prevenir possíveis fraudes, por assim dizer, né? Mas tudo tem um jeito, né? Um dos jeitos é você abrir a garrafa original, colocar a tinta que você quer nela e carregar a máquina. Esse é dos jeitos mais fáceis de carregar a máquina. Também você pode carregar com a seringa com agulha, que também fica fácil. Eu até agora não reconheci nenhum método assim, por assim dizer, de cópia do bico fácil para você carregar a máquina. Até porque ela
Nos cartuchos tradicionais dela, ela já fazia isso. Na frente do cartucho original, ela tem umas linhas que é a linha de encaixe na impressora. Então, um outro cartucho não encaixava numa impressora diferente. A não ser que mudasse de linha, né? Se fosse a mesma linha, aliás. Linhas diferentes não caberia o cartucho. Por exemplo, apesar da máquina T33 antiga ter a mesma mecânica, por assim dizer, numa T1110, os cartuchos eram diferentes. Então você não conseguia usar o mesmo cartucho original, claro, na mesma máquina. Porque as veias de encaixe eram diferentes. Então, aí os cartuchos recarregáveis era liso. Por isso que cabe tudo igual, né? Mas originalmente não servia. Essas máquinas novas, para quem tem ela original, se você pegar o bico do cartucho, na hora de você encaixar na impressora, isso estou falando da garrafa original. Você vai ver que o encaixe dele é diferente. Às vezes tem uma ponte maior, outra menor, tem duas, tem uma, tem três, enfim. Tem várias variações que é para um bico de garrafa não servir em outra máquina, em outra impressora. Por exemplo, digamos que a tinta, eu não tenho certeza porque eu não vi pessoalmente, mas vamos dizer que a tinta da L31 bico da L3110 não sirva na L4550, 4560, seja diferente, desculpa. Diferente, é pura e simplesmente porque o bico não encaixa. A tinta é a mesma, falando das três cores, mas o bico é o mesmo, tá? A tinta é a mesma, mas o bico é diferente, né? É por isso que ela faz esse tipo de coisa só para prevenir, por assim dizer, a falsificação. Aqui a gente vê toda a parte de trás dela, lembrando que é uma máquina A1, né? É uma impressora A1. Ela tem um rolo atrás dela, desse que cobre essa parte de trás todinha, e tem a bandeja na frente que é para impressões de papel A3, A4 e abaixo do A3, né, na verdade. Tudo do A3 mais para baixo. Ela faz, na verdade, do A1, né, para baixo, até o 10x15, se eu não me engano. Ela faz. Ela tem espaço, ela tem bandeja de papel para isso. Então ela consegue fazer isso aí, sem problema nenhum. O rolo de papel fica atrás dela, na bunda dela, porque ela vai puxar de frente e vai saindo de frente para você, né? Vale lembrar que por praxe das Epson, mesmo a Epson muito antiga, a Epson de hoje, o espaço de papel reto passando na máquina até 300 gramas passa. Você pode até pensar, mas eu tentei fazer 200 gramas na minha, não vai. Por quê? Porque o sistema de tração ele tem que fazer um L, ele tem que pegar de cima, virar o papel para frente. Em linha reta, se você der um jeito de conseguir fazer a impressão em linha reta, que é basicamente aquelas adaptações de CD, de 10 CDs, 20 CDs, enfim, depende muito da pessoa que está fazendo a adaptação. Ela consegue passar uma bandeja de PVC reto, porque o espaço de tração da Epson é até 300 gramas, ou mais, acho que até 330, se não me engano. Ela consegue passar. Então, mesmo você ter uma Epsonzinha simplesinha na sua casa, bestinha, se você der um jeito de fazer o papel passar reto, vindo de trás, reto para frente, você consegue fazer até 300 gramas para mais para imprimir na sua impressora. Entendeu? Então ela consegue fazer isso, né, nessa máquina aí. Não, mais fácil porque ela já tem a parte de trás pronta, por causa do rolo, né? O painel dela todo touchscreen, né? Todas as funções dela touchscreen. Você vai fazer tudo pelo painel, tem tudo nela, você vai poder fazer tudo e mais um pouco nela, sem problema nenhum. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Pode perguntar. Aí, ó, uma resolução dela. Vamos ver o tanque. Olha o tanque dela.
Lembra muito os tanques das Epsons tradicionais que a gente encontra aí. Né? Que a gente encontra aí, simples em A4. Abertura para colocação de tinta e fim de papo. Não tem segredo. Ela tem 99% de chance de ser sublimática. Assim como a irmã dela de cartucho simples, né? Vai ser sim, o malharia. Corte de folha vai ter o corte dela, a lâmina de corte sim. Vai ser automática. Levando em conta a Epson 7600, a lâmina dela vai estar lá à frente e atrás. Entendeu? Então você vai programar o tamanho de impressão. Obviamente tem os seus limites. E aí, após a impressão, a lâmina corta. Pronto, terminei de comer, jantar, antes que eu apanhe da patroa. Então é basicamente isso. Uma das coisas que vai ajudar muito que é só 4 cores básicas, né? Ela trabalha com 4 cores simples. Então, nossa, é sublimática. Essa aqui, na verdade, né, que é a linha sublimática oficial da Epson. Em teoria, você teria que usar a tinta original da Epson, sublimática, para trabalhar com ela. Não precisa. Só se você quiser manter a garantia da máquina. Caso contrário, você não precisa. Tá aí. Vamos ver umas fotos, né, dela. Já caiu um monte de página minha por causa que tem o descanso para não comer memória do PC. Vamos lá, mais informações dela. Esse vídeo é o mesmo que a gente viu lá, né? 140 ml de tanque de tinta, cada tanque. Wi-Fi, conexão Wi-Fi. Rolo, sublimação, de papel sublimação. Touchscreen colorido. Deixa eu ver se eu acho informação dos picolitros dela. Não tem. Olha ela aqui, né? Aqui em uma feira internacional. Ela apareceu aqui. E aqui ela apareceu como. Aqui, ela apareceu como modelo F560. Nessa feira. Ela apareceu como F560. E teve uma mudancinha no design do tanque. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui. Ela aqui. Ela tem um pouquinho, uma diferençazinha no design do tanque. Mas ainda assim é a mesma máquina, né? Porque muda de país para país e tudo mais, então ela difere um pouquinho disso daí, mas nada demais. A máquina em si é a mesma máquina ainda, né? A grande vantagem das 4 cores simples para sublimação, você vai colocar as 4 cores, a máquina faz o resto, né? Muito mais fácil, muito melhor para nós. E ela aqui, ó, 13 de agosto foi a postagem, recente, bem recente. F560. E aqui no Brasil ela vai chegar, ó, 2400 por 1200 dpi, o máximo dela de resolução. Aqui no Brasil ela vai chegar como F570, F570. Ó, os cartuchinhos dela simples, né? Que é a garrafinha que eu falei pra vocês, que é um método de evitar, por assim dizer, de evitar a pirataria, né? Da senhora Epson. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Voltando. Então, esse aí é ser a garrafinha com os bicos que a gente já conhece para evitar a chamada pirataria. Garrafas de 140 ml. Tá aqui, ó. 140 ml. A garrafa dela. Júlio? Ô, Marcos, você não... tudo bem? Boa noite. Eu tô meio ocupado agora, é muito urgente? Você lembrou,
Você lembrou de mudar lá no painel dela, direto na impressora e não no pelo Photoshop? Ela mudou de novo. Aí você reconfigurou de novo e continuou saindo errado ou não? Então, mas você está configurando, clicando no botão direito nela, abrir no painel de controle, configurando ela e dando OK ou de outro método? Não. Aí ela não salva mesmo, ela só vai salvar nesse trabalho. Quando você for fazer outro trabalho, vai refazer de novo. Você tem que ir na impressora, diretamente na impressora, na configuração dela, e aí você salvar por padrão, porque aí tudo que você fizer nela fica padrão. Aguenta um minutinho, me chama no WhatsApp lá. Você tem o TeamViewer no seu computador? Então, aguenta um minutinho aí que eu tô fazendo uma live aqui falando de impressora. E daqui a pouco eu te chamo aí a sua mãe no WhatsApp dela e eu vejo isso daí pra você. Tá bom? É, gente, quem sabe faz ao vivo. Continuando, vamos lá. F560 e Ultra Chrome aqui, ó. Precision Core, que não eu falei pra vocês aquela hora, que é a cabeça de impressão Precision Core. Deixa eu ver se eu acho a informação dos picolitros dela. Novembro de 2019 é a previsão de lançamento dela e o preço. Deixa eu ver se eu acho aqui no site oficial da Epson. Vamos ver. Epson AU, Austrália. Chamou, silenciou, faz parte. Uhum. Vamos ver se acha as informações. Não tem informação dos picolitros dela, mas tudo bem. Tá aí. Seria basicamente essa aqui, a foto dela. Essa aqui é a outra versão dela, viu? A Killison. Aqui, cadê ela? Ah, não, é ela mesmo. Eu tô viajando na maionese. É a mesma máquina mesmo. Tá aí. Hum, Aqui eu tava pesquisando sobre a. Aqui outra foto dela. Deixa eu organizar pra vocês aqui. Essa aqui a foto é a mesma. Então tá aqui, outra foto dela, né? SCF 5000, que é na Austrália. Aí espaço do rolo, o painel dela por baixo pode ir para cima e para baixo, enfim. A vantagem das quatro cores básicas, a sublimática da Enkitec com certeza é compatível e assim por diante. Essa aqui seria a irmã dela aqui no Brasil, já conhecida, a T3270. Você acha essa máquina no Brasil fácil, entendeu? Eu tava vendo até uns anúncios dela aqui no Mercado Livre. Ó, 15.990 foi vendida no Mercado Livre, entendeu? Essa daqui tava como novo, né? Não se sabe se era novo ou não. E por que eu tô mostrando essa máquina para vocês? Porque, segundo informações, segundo o que diz, essa que seria a F570 que tá para chegar no Brasil, que seria essa daí que a gente tá vendo na foto agora,
As informações indicam que ela vai chegar a mais de 10 mil reais aqui no Brasil. 12 mil, 13 mil, né? Dependendo do caso. Então, no meu ponto de vista, não vale a pena gastar dinheiro nessa máquina, sendo que você tem uma outra que é muito melhor. Deixa eu ver se eu acho uma foto maior aqui. Que é muito melhor. Que já existem cartuchos recarregáveis dela para ela há muito tempo. Aqui outra foto dela, que é os cartuchos recarregáveis dela. Já existem esses cartuchos recarregáveis para ela há muito tempo. A tinta sublimática é compatível nela há muito tempo. Funciona há muito tempo. E você acha um preço de 15 mil, 16 mil, 17 mil. Para mim é mais vantajoso, ao invés de você gastar nessa F570 que tá para sair, se ela sair realmente a mais de 10 mil reais, no meu ponto de vista, eu não gastaria dinheiro assim, numa máquina dessa. Eu aumentaria um pouquinho o investimento e compraria uma dessa, né? Compraria uma dessa. Então, no meu ponto de vista, claro que vai variar muito, a gente não sabe ainda o preço que vai sair a F570, tem a questão do dólar e tudo mais. A T3270 já está no mercado há bastante tempo, você já usa sublimática há muito tempo, funciona sem problema nenhum. Ela também usa 4 cartuchos. Então, tudo depende do preço que essa máquina F570 vai sair no mercado brasileiro. Tudo depende do preço. Então, se o preço dessa, no meu ponto de vista, se o preço dessa 570 sair acima de 10 mil reais, a gente tem dois caminhos. O primeiro é torcer para sair o cartucho recarregável para T3170, que é a versão dela de cartucho comum, né, de cartuchinho comum, que o preço dela hoje no mercado é entre 4.500 a 5 mil reais, ou seja, metade do preço cogitado para essa de tanque de fábrica. E compraria esse cartucho recarregável e usaria ela na versão cartucho recarregável, ou book, né? Se lançarem um book ou book. Ela tem espaço, ela tem estrutura, tem como colocar o book nela sem problema nenhum. Dá para colocar o book nela sem problema nenhum. Então, optaria por usar a versão dela de cartuchos recarregáveis, ou você investe mais um pouco e pega a versão que já é muito mais máquina que ela, muito mais robusta, com qualidade melhor, e já existe cartucho recarregável para ela há muito tempo. Então, no meu ponto de vista, valeria muito mais a pena. Hoje, esse anúncio já está finalizado, tá? Aí estava finalizado, voltou, o cara voltou com o anúncio. Eu achei que estava finalizado. Tá até aí, tá anunciado, fica aí, ó. O merchan do cara. Fica aí. Inclusive, essa tinta de baixo é ruim pra caramba. Aí, fica a critério. Entendeu? Eu preferiria. Se eu fosse gastar mais de 10 mil reais, eu gastaria nessa máquina e não naquela outra. Abaixo dos 10 mil reais, tudo bem. Aí eu compraria aquela ali. Só que tem um outro porém nessa F570 e a irmã dela T3170. Né? Tem um porém. Atrás dela, vocês estão vendo aqui, eu não tenho foto dela, infelizmente, na parte de trás. Atrás dela, nesse quadrado que vocês estão vendo à direita dela, no canto, ela tem uma caixinha, que o nome disso aí é caixa de manutenção. Que é basicamente a lixeira, eu não tenho um exemplo para mostrar para vocês. Mas é basicamente a lixeira que a gente já conhece nas máquinas tradicionais que a gente tem aqui. Quem teve a Epson 3012, que é a irmã que saiu depois da Epson T42WD, a 3012 branca, se vocês jogarem no Google rapidinho a 3012, deixa eu falar isso, vou até jogar aqui. Epson 3012. Vocês vão ver aqui rapidinho. Deixa sair o ADS. Aquela aqui. Essa aqui é a 3012. Saiu no mercado no lugar dessa daqui, que é a T42WD. Ela veio no lugar, a 3012 veio pro lugar dela. Mas ela veio com um porém. Ela veio com uma questão que essas máquinas aqui tá vindo. Que essas máquinas estão vindo. Que vai aumentar muito o custo de uso dela. Essa máquina aqui, deixa eu ver se eu acho pra vocês. Pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Essa maquinazinha simples que vocês estão vendo aqui, era vendida em média de uns 300 a 400 reais, se eu não me engano. É uma máquina simples, que foi usada para sublimação. Mas ela tem um detalhe que encarece muito ela. Isso aqui. Isso aqui é a caixa de manutenção dessa máquina.
Essa caixa de manutenção, ela tem chip igual cartucho. Ela tem leitura igual cartucho. Então, quando a sua máquina para fazer reset, não é só fazer o reset, entendeu? A caixa de manutenção tem que ser trocada. Mesmo que você instale, por exemplo, a lixeira externa dela, quando ela lê que essa caixa de manutenção acabou, você vai ter que trocar ela. Não adianta você fazer o reset, você vai ter que trocar ela. E o custo dela é entre 150 e 200 reais. Hoje, se eu não me engano, é mais ou menos isso. Mas aí cai isso aí, a caixa. Aqui a pessoa colocou até uma esponja de louça lá dentro, lá, porque já tirou a espuma. Ela tem um chipzinho de cartucho. Essas máquinas aqui, essa aqui também, ela tem caixa de manutenção. Essa daqui, que é a T3270, a caixa de manutenção dela, eu sei que existe uma maquininha de reset. Você vai lá e conecta na caixinha para ler o chip e reseta o chip da caixa de manutenção e você volta a usar. Então, se você, por exemplo, instalar a lixeira externa, você está bem, você fica lá à vontade, um tempão. Só que tem um porém. Você não pode deixar zerar a caixa de manutenção. Você tem que ficar de olho na impressora, no painel. Se chegar mais ou menos a 70% de uso da caixa de manutenção, você tem que fazer o reset. Se eu não me engano, abaixo de 70% tem a grande chance de não funcionar esse reset da caixa de manutenção. Né? Então, de certo modo, não vale a pena. Né? Fica custoso. Então você tem que encomendar essa caixinha essa caixinha dela aqui, da caixa de manutenção dela, para poder continuar usando a máquina. Entendeu? E essas daqui vão vir com isso. Essa parte de trás que vocês estão vendo à direita da máquina é o compartimento da lixeira dela. E ela vem chipada. Então, além de você pensar no custo da máquina, seja a T3170, que é a versão de cartucho, seja a F500, que é a da foto, seja a F570, que é a versão que vai chegar no Brasil, você tem que pensar no custo da caixa de manutenção também. Você tem que correr para comprar o reset da caixa de manutenção. Porque você vai precisar fazer isso. Além do reset dos cartuchos e tudo mais, o contador, tudo mais, lixeira, você precisa arrumar o reset da caixa de manutenção. Então, é um custo a mais. Se naquela maquinazinha simplesinha, a Epson 3012, o custo da caixa de manutenção era em cerca de 150 a 200 reais, essa aqui pode ter certeza que vai chegar uns 300, 400 reais. Uma caixinha dessa. Então, é mais um custo que você precisa colocar na ponta do lápis para ver se vale a pena ou não. Entendeu? Claro que eu tava falando, tudo tem um jeito, né? Tudo são nós o reset, né? Tudo tem mais. Então. Mensagem de entrega. Voltando. Então, basicamente é isso. Tá, gente? Basicamente é isso. Deixa eu ver a live até em quanto tempo? Já tá em meia hora. Até que ficou comprido. Então, basicamente isso. Fica aí a informação. Fica aí mais detalhes, né? Da impressorinha que tá todo mundo namorando, né? Olha o tanquezinho dela aí. Todo mundo namorando. Então, a sublimação tem a ganhar, mas ao mesmo tempo você tem que parar para pensar. Entendeu? Para pensar, avalia, né? Avalia bem, porque o custo vai ter, não vai ser pouco, né? O custo dela de caixa de manutenção e tudo mais não vai ser pouco. Tá, então fiquem atentos aí que parece que em novembro para dezembro que vai sair essa máquina aqui no Brasil. E aí que a gente vai ter realmente novidades e informações importantes pra gente trabalhar. Que ela é bonitona, né? Eu olhei lá, eu tentei tirar um cartucho para dar uma olhada, que ela é bonitona, eu quis dar uma olhada nesse cartucho dela, mas a atendente não quis deixar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, fica à vontade que eu tento ajudar, tento responder aí, tá? Que daqui a pouco eu encerro, meia hora de live, foi o suficiente de informações, tá? Se eu puder tirar alguma dúvida de alguém, fique à vontade. Quem quiser comprar essa máquina aqui T32 comigo aí, eu arrumo, hein? Eu consigo, hein? No fornecedor eu consigo, hein? Quem quiser, fique à vontade.
Deixa eu deixar ela aqui na imagem para vocês. É, usando limo. É a previsão, cara. Não é isso daí, entendeu? É a previsão. Tudo indica, as informações indicam que vai. Não, ainda não chegou, Luex. A gente tá pegando informações que ela foi lançada na Austrália. Deixa eu até colocar aqui pra vocês, ó. Na Epson Austrália já tem ela, já saiu ela. Entendeu? Então tá pra chegar no Brasil e as informações dizem que ela vai ser acima dos 10 mil reais. Entendeu? E acima dos 10 mil reais, no meu ponto de vista, não valeria a pena não, viu? Uhum. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade, né? Tô tirando uma aqui, resolvendo algumas questões, umas questões. O mistério é qual cabeça ela usa e quanto custa a reposição. A cabeça de impressão dela, a linha Precision Core. Cadê aqui? Deixa eu mostrar pra você. Tá no vídeo. Aqui. A linha Precision Core tá aqui. É a linha nova, a linha de cabeça de impressão da Epson. É cara, não é barata, é cara, né? A nova linha de cabeça de impressão dela, Precision Core. Eu preciso dar uma pensada, cara. Vou ver com meus fornecedores se já tem alguma informação. Mas ela, sendo uma máquina só de 4 cores, eu acho que a cabeça de impressão dela deve girar em torno de 600 a 700 reais, mais ou menos. A cabeça de impressão de uma T1110 hoje no fornecedor oficial, ela tá girando em torno de 800 reais, né? Por assim dizer. Tá caro pra caramba. A pessoa já curiosa, né, pra saber da tinta. Entendeu? Então deve chegar mais ou menos isso daí. Enquanto isso, vai eu resolver coisas do Mercado Livre. Mercado Livre é fogo, mas paciência. Ah, se for o preço, tá lindo, tá assim mesmo, tá mesmo. Eu julgo por ser uma cabeça, apesar de ser já é a linha nova Precision Core dela, por ser uma cabeça de 4 cores, por assim dizer, simples, voltada para sublimação, eu acho que vai chegar aí nos seus 600 a 800 reais, assim, mais ou menos. Ô Manuel, bem-vindo à live, cara. Não tem preço ainda, porque eu tô conversando sobre a máquina que foi lançada na Austrália. Ela veio na Austrália como SCF500, na Austrália. No Brasil ela vai chegar como F570, entendeu? Então ela não tem valor ainda no Brasil. As informações constam de que ela vai chegar em torno de 10, acima de 10 mil reais, de 10 até 13 mil reais, 12 mil reais. Então, a informação consta isso, Manuel. A gente não tem certeza absoluta ainda que você vai chegar a esse valor, tá? Então, é uma perspectiva. Bonitona, cara, é bonitona.
é rápida, pelo que eu vi lá, os testes é rápido, é uma máquina rápida. É claro que os testes lá eles não colocam no máximo de qualidade da Epson, gente, para quem vai usar sublimação precisa estar no máximo de qualidade possível da Epson para poder usar a máquina com qualidade, fazer sublimação e tudo mais. Então, isso interfere muito na velocidade final da máquina. Mas o exemplo lá que eles colocaram pra gente, né, de uso, ele é rápido. É uma máquina rápida, uma máquina muito boa. Enfim, gente, vou finalizar a live. Fica aí a informação. Se alguém quiser passar alguma, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar que eu tento ajudar na melhor maneira possível. Tô terminando, Ju. Por quê? Você quer vir aqui? Bom, acredito que seja o final. Vamos lá. Vamos finalizar. Aí eu vou mandar pro YouTube o vídeo gravado. E eu gostaria de agradecer a todos. Desejo a todos uma ótima noite. Obrigado por ter acompanhado a live. E se tiverem alguma pergunta, alguma coisa. Eu também. Eu queria ela para dar uma desmontada, mas na feira eles não deixaram. Levei minha caixa de ferramenta lá para desmontar e eles não deixaram. Então vamos lá, vamos finalizar. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. E vamos ver até novembro se a gente tem novidades sobre ela, né? Forte abraço, tchau. Júlio, SP Color, Impressoras Brasil. Muito obrigado. Estamos aí.